durante o carnaval, que é um período de viagens e grandes aglomerações, os casos de dengue costumam aumentar em várias regiões do país. Diante dos primeiros sintomas, uma dúvida comum é o que fazer e como fazer ou quando fazer o teste, né? A bióloga, a Thaís Ignez, que é mestre em genética, ela explica pra gente a importância dos testes rápidos nesse momento. No Brasil, os casos de dengue costumam aumentar principalmente no verão. Isso acontece porque o calor e as chuvas criam um ambiente ideal de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é quem transmite a doença. E durante o carnaval, muita gente viaja, sai mais de casa e passa mais tempo em ambientes abertos. Com isso, a exposição ao mosquito pode aumentar, então vale redobrar a atenção aos sintomas. Nesse cenário, os testes rápidos para dengue se tornam grandes aliados. Com apenas uma pequena amostra de sangue, eles conseguem identificar a infecção logo no início, principalmente pela detecção do antígeno NS1. E em fases mais avançadas, também é possível detectar os anticorpos IgM e IgG. O resultado sai em poucos minutos, o que ajuda o profissional de saúde a tomar decisões mais rápidas e seguras. Esses testes podem ser feitos em laboratórios, hospitais e unidades de pronto atendimento, facilitando o acesso ao diagnóstico, especialmente em períodos de maior procura. Entre os principais sintomas estão febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, dor atrás dos olhos, cansaço intenso e mal-estar. E como esses sinais podem se confundir com outras infecções comuns nessa época do ano, como gripe, covid, zika ou chikungunya, é fundamental procurar avaliação médica logo nos primeiros sintomas. Obrigado, doutor. E ainda sobre esse tema, o período de calor e chuvas favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde iniciou a vacinação de 1.200.000 profissionais de saúde contra a dengue em todo o país. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, conversamos com o infectologista e professor universitário Evaldo Stanislau. Doutor, muito obrigado, viu, por atender a gente mais uma vez aqui no TJ Aparecida, arrumar um espaço na sua agenda corrida aí nesta sexta-feira de carnaval. Doutor, qual que é a importância estratégica de iniciar a vacinação pelos profissionais de saúde? Isso fortalece mais o sistema? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. De fato, é estratégico iniciar pelo profissional de saúde, uma vez que nós precisamos da força de trabalho dos profissionais de saúde. Então, a razão pela qual se inicia pelos profissionais é que, na ocorrência de casos aumentados, os profissionais estarão mais protegidos justamente para poder atender da população que deles necessitar. Então, ainda não temos uma quantidade importante de vacinas para estender, ampliar a vacinação. Então, há uma escolha de prioridade, né, com este diapasão daqueles que ajudam a atender os casos. É por isso que nós, então, profissionais de saúde, fomos escolhidos. E, aliás, isso não é inédito. Quando a vacina contra a Covid também se iniciou, foi a mesma estratégia. Os primeiros a serem vacinados foram os profissionais de saúde. Doutor, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ. Obrigado por arrumar um tempinho na agenda para conversar aqui com a gente sobre esse assunto. A vacina, ela representa uma virada no combate à dengue ou a gente ainda precisa manter o nosso estado de alerta, o cuidado, continua precisar manter o pé no chão e fazer a nossa parte? A vacina é uma ferramenta extremamente importante. No momento que nós tivermos uma quantidade suficiente de vacina e um percentual grande da população vacinado, isso vai interferir no ciclo de transmissão do vírus, uma vez que nós teremos uma grande parte da população imunizada. Entretanto, nós não podemos confiar só nisso. As outras medidas seguem muito importantes. Então, o combate aos focos do criadouro dos mosquitos, sejam eles públicos, em áreas públicas, sejam eles nas residências privadas, continua essencial. Assim como os mecanismos de controle do mosquito que utilizam a tecnologia, como, por exemplo, o super bem-sucedido mosquito que é fabricado com a contaminação da bactéria Wolbachia. Esse mosquito lançado na natureza, ele dificulta a propagação do vírus, e municípios e estados onde isso já é feito, vou pegar aqui o exemplo clássico de Niterói,
embora do outro lado ali da Bahia, o Rio de Janeiro, tivesse uma grande epidemia de dengue, em Niterói, onde já se usava o mosquito com a Wolbachia, o impacto da dengue foi muito pequeno. Então, todas as medidas continuarão importantes. Controle do ambiente, medidas de proteção individual, com roupas, uso de redes, e o combate ao vetor por técnicas de mosquitos parasitados pela Wolbachia, sobretudo. E a vacina, sem dúvida nenhuma, vai ser a maior ferramenta, mas não a única. Agora, doutor, por que essa combinação, né, calor e muitas chuvas, por que aumenta tanto o risco de surtos? Veja, o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, ele é extremamente adaptado ao meio ambiente. E os ovos, eles uma vez colocados, eles têm uma capacidade de resistir muito, mas muito grande. Quando nós temos, então, a ocorrência de umidade e calor, esses ovos passam a se desenvolver, vão para a forma larvária e rapidamente eles estão na forma alada do mosquito, que é o vetor. Se você tivesse só o mosquito, até não teria tanto problema assim. Mas quando você tem o mosquito e o vírus, esse vírus passa a parasitar os mosquitos, que então amplificam a disseminação da infecção pelo vírus e a gente inicia uma reação em cascata, e o calor e a umidade são muito importantes para isso. Além disso, a temperatura quente deixa o mosquito, digamos assim, mais faminto. Ele começa a ter mais vontade e mais efetividade de se alimentar e ele faz isso picando as pessoas. Então, o calor e a umidade, de um lado, aceleram o ciclo de desenvolvimento do mosquito e, de outro lado, tornam esse mosquito um transmissor mais eficaz do vírus. Por isso que essa combinação ela é tão importante do ponto de vista epidemiológico. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade em nos atender, nos ajudar a falar sobre esse assunto aqui no TJ Aparecida nesta sexta-feira. Bom final de semana, bom feriado para o senhor também, viu? Sempre uma honra e uma deferência participar desse jornal. Contem comigo. Obrigado.